Alô, boa noite. Vamos ver se a Adriele agora consegue, se a gente consegue colocar a Adriele com o som para mim também, senão a gente vai, se vocês estão ouvindo, eu vou ouvir aqui de um outro celular então, ok? Estamos aguardando, vamos ver se vai dar certo agora. Oi? Testando. Boa noite. Agora sim. Olha, gente, eu estava dizendo hoje, nos meus atendimentos online, para os meus pacientes, eu estava dizendo para eles, né? Como esse tempo de atendimento online, entrar na internet, fazer lives, né? Como eles estão desafiando e nos permitindo ampliar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa perseverança. Então, embora às vezes a gente fica preocupado se volta, se não volta, mas fazer isso com calma, com tranquilidade, né? Uhum. E alcançar a nossa meta, que é estar conversando aqui com a Adriele, né? E aprender muito com ela, porque ela é uma expert em mindfulness, né? Adriele, fala para mim a sua formação, seu currículo, por favor. Uhum. Então, boa noite para todo mundo que está assistindo agora, que vai assistir também depois no IGTV esse vídeo. Eu sou Adriele Quinhoneiro, eu falo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu moro aqui faz 12 anos já, ou um pouco mais. Então, eu vim para fazer faculdade, né? Eu sou nutricionista de formação, me formei aqui na USP de Ribeirão Preto. Fiz mestrado também aqui na faculdade, na área de nutrigenômica. E depois do mestrado, eu comecei, por um caminho muito pessoal, a entrar em contato com mindfulness e mindful eating e procurar as formações. Então, eu fiz formações profissionais de mindfulness pela Unifesp, também comecei do MTI, que é a que está mais perto aí de vocês, de Bauru, né, que é Botucatu. Eu fui para as formações de mindful eating, então hoje a gente tem 3 protocolos mais conhecidos de Mindful Eating, então fui fazer a formação desses 3 protocolos também. E nesse meio tempo, ainda é um tema muito iniciante, tá um campo bem iniciante assim no Brasil. Então, em 2016, a gente fundou o Centro Brasileiro de Mindful Eating e hoje eu faço parte do conselho de diretoras desse centro. Então, essa é um pouquinho sobre as minhas formações, ou por que eu estou aqui falando isso para vocês hoje. Ok, né? E a sua atuação hoje, né, devido a toda essa sua formação, né, a sua atuação se dá como no dia a dia? Uhum. Então, eu trabalho nos grupos. Então, uma maneira de cultivar mindfulness, que a gente vai definir um pouco e explorar um pouco nessa noite, é fazer isso através de grupos. Então, eu dou grupos, nesse caso, online. Eu gosto de trabalhar online, então já trabalho online antes do isolamento social e da pandemia mesmo. Então, eu administro esses grupos, atendimentos, e também fico muito na parte de facilitação dos profissionais que querem trabalhar com Mindful Eating na prática clínica ou supervisão para profissionais dessa área, né? Então, dedico meu tempo entre atendimento, supervisão, os grupos e também trabalhar dentro do Centro Brasileiro de Mindful Eating. Nossa, fiquei Bastante cansado coisa para agora. fazer, né? Mas que legal, que ótimo. E o que fez você se encaminhar para a nutrição, depois esse Uhum, interesse todo por consciência plena? uhum. Ah, acho que para nutrição, eu me perguntei isso depois de um tempo, né? Por que eu fui fazer nutrição, mas eu acho que tem muito uma relação com o meu pai, que sempre falou bastante dessa parte de alimentação. Então, acho que eu só fiz esse link muito tempo depois, mas eu acho que foi por isso que eu caminhei para nutrição. No campus aqui de Ribeirão, a gente tem um foco bastante de. Então,
eu percebi. E aí, essa não é a minha área de interesse, vamos dizer assim, e eu percebi isso com mais clareza quando eu estava na faculdade. Então, eu gosto da parte de promoção da área da saúde. E aí, eu tive a sorte de poder fazer um intercâmbio durante a graduação e fui para uma faculdade em Porto, em Portugal, que tinha esse foco muito do alimento. Então, a partir de lá, e também algumas coisas na minha vida, né? Eu voltei para cá, tinha ganhado muito peso, comecei a aplicar as coisas que eu sabia, dieta, atividade física. E aí eu percebi que isso não estava funcionando para mim, estava impactando bastante na minha saúde mental. Foi quando eu descobri mindfulness. Então, acho que eu fui para o lado profissional de mindfulness e mindful eating, muito porque eu percebi o como isso impactou na minha vida. Então, depois que eu experimentei, vamos dizer assim, eu decidi mudar toda a minha profissão para caminhar para esse lugar. E qual a relação de Mindful Eating com nutrição? Se a gente for pensar, né, dando alguns spoilers do que a gente vai falar, mas de mindfulness com nutrição, né? Mindfulness é essa habilidade de notar aquilo que está presente. E o que acontece hoje é que, na maior parte do nosso tempo, às vezes metade do nosso dia ou mais do que isso, a gente está no nosso piloto automático, ou seja, eu estou fazendo uma coisa e pensando em outra. E aí o que acontece é que quando eu estou nesse processo, eu acabo comendo várias vezes nesse piloto automático. Então a relação de mindfulness com nutrição é poder trazer a nossa presença para aquilo que a gente está falando da comida, do alimento, das relações que vão se estabelecendo. Então, tem muita coisa que a gente passa a poder cuidar à medida em que a gente traz a nossa presença. E a comida, a nutrição é uma delas. Então tem tudo a ver. E como é trazer isso para o presente? Né? Se mindfulness é a habilidade de perceber o que está no presente, né? E a gente observando principalmente um pouco mais afetada o estado de humor das pessoas na pandemia, né? E a gente observa muita gente assim, sempre naquela pergunta, né? Quando é que vai acabar? Quando é que vai acabar? Quando é que eu vou voltar? Quando é que eu vou fazer as coisas de novo que eu fazia antes, né? E isso gera, assim, uma ideia, né, de incapacidade, de impotência, que vai gerar também emoções de ansiedade. Então, a gente sabe que as pessoas que têm ansiedade, elas transitam entre pensamentos do passado e pensamentos do futuro, né? Eu olho para o meu passado e eu vou usar o meu passado como evidência de que no futuro as coisas também não vão ficar como eu gostaria, né? E aí, dentro do meu trabalho, né, o que eu faço? Eu digo para eles assim, olha, para chegar no futuro, você precisa passar pelo agora, né? Então, nós vamos aprender agora, né, a ficar no aqui, no agora, ver o que nós temos, ver quem somos nós, né? Porque a gente sabe que dentro da ansiedade, quando aumenta o nível de ansiedade, existe uma certa regressão de personalidade, onde a pessoa se sente fragilizada. E se você pergunta para ela assim, nossa, você está se sentindo como uma pessoa de que idade? Hoje eu vi 3 anos, uma pessoa de quase 40, né? E aí eu digo para ela, olha, vamos pensar em alguma coisa legal do futuro? Vamos ver como que seu corpo reage? Nossa, reage bem, foi gostoso, foi legal. Eu falo, mas para onde você foi? Aí eu fui para uma praia maravilhosa, senti até o vento no rosto, né? E eu digo, tá, mas eu não consegui ver você saindo aqui da minha frente. Como é que você explica isso? E a pessoa, por incrível que pareça, por óbvio que possa parecer, porque eu não saio do presente nunca, né? A pessoa não sabe responder. E aí abre a porta para a gente poder fazer esse trabalho com elas, com práticas iniciais principalmente, né? Eu gostaria de saber de você, né? Como é que você, as pessoas que você atende, também tem um perfil de dificuldade de ficar no presente? O que você faz?
Bom, se a gente olhar, acho que esse desafio ele é geral, né? Então eu sinto esse desafio, né? Você sente esse desafio, todo mundo tá imerso nesse desafio, porque ir para o passado ou ir para o futuro às vezes é tão instigante, né? Então, ou ficar distraído, a gente está tão acostumado a fazer isso que esse é um desafio que todos estamos imersas, né? E aí a gente pode pensar, talvez esse momento de isolamento social e de pandemia é quase como um movimento forçado para que, na verdade, a gente não tenha a mínima ideia do que vai acontecer. Tá? Exato, Não tem, exato. então tá ficando muito mais desafiador planejar o futuro, né? E aí a gente tem sido, de uma maneira ou de outra, forçado a olhar aquilo que está acontecendo agora. E aí tem uma coisa de mindfulness que pode nos ajudar. Eu gosto de uma frase que fala: não existe a próxima tarefa, sabe? Para que a gente possa se lembrar daquilo que a gente está fazendo agora. Pode ser uma frase que a gente escreve num post-it, cola em algum lugar, ou quando se percebe nesse movimento, né? Eu estou aqui fazendo uma live já pensando, depois eu vou colocar isso aqui no fogo, vou começar esse jantar. Então, quando eu me pego nesse movimento, eu posso ter algumas boias ou alguns, né, para me trazer para o momento presente. E uma delas pode ser essa frase: não existe a próxima tarefa. E aí eu me lembro daquilo que eu estou fazendo, né? Então, ah, acho que não indo para essa ideia de que o isolamento pode ser também uma oportunidade, porque às vezes tem muitas pessoas encarando, igual você falou, momentos muito desafiadores agora, mas o quanto agora a gente tenha percebido mesmo que não existe a próxima tarefa, sabe? Então talvez seja mais fácil de perceber isso, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Para algumas profissões, igual a nossa, né? Tem essa possibilidade do atendimento online e de se programar, mas algumas outras, como transporte, né? E muitas outras, eles estão parados e aí eles não sabem, não existe a próxima tarefa. Então a gente pode aprender um pouco com isso que está acontecendo. E o que é ficar, então, na tarefa de agora, já que não tem a Uhum. próxima tarefa? Eu acho que uma coisa que pode nos ajudar com o que, que significa ficar nessa tarefa, né? Então, primeiro é perceber o quanto de sofrimento tem esse movimento do passado e do futuro. Então, acho que a primeira parte é reconhecer o sofrimento de não estar nessa tarefa. E aí, tá, como é que eu posso estar nessa tarefa? E eu vou percebendo as coisas que eu ouço, às vezes, que... O que as pessoas falam quando elas estão totalmente atentas, né? Ou se eu estou fazendo uma coisa de cada vez. Eu acho que tem muito essa ideia da perda de tempo. Então, se eu estou fazendo só uma coisa, se eu estou aqui, né? Se eu não estou aqui, já na próxima tarefa eu já estou perdendo tempo, né? Então, a gente perceber isso e às vezes a gente nota as coisas por contrapontos. Então, como é ficar nesse movimento com várias tarefas? E como é estar só nessa tarefa? Então, eu vou descrever um pouco para vocês, né? Como é que seria isso? Agora eu estou falando com vocês. Como seria? Eu posso usar o meu corpo como âncora. Então, eu estou sentindo o meu corpo sendo acolhido pela cadeira, eu estou percebendo o toque do meu pé na superfície, agora eu estou percebendo o movimento da minha respiração, se ela está curta, se ela está longa. Estou percebendo que a minha mão se movimenta enquanto eu falo, né? Então, quando a gente traz o nosso corpo pronto, a gente volta a habitar essa tarefa. Então, uma coisa que pode ajudar é notar quando eu faço essa tarefa, estou curiosa para aquilo que está acontecendo agora, o que acontece? Como é isso para mim? Qual que é a diferença entre fazer várias coisas, né? Tá aqui ouvindo, falando e fazer outras coisas e apenas aqui ouvindo e falando. Então a gente pode perceber pelos contrapontos. Mas como que fica, né, de repente, o trânsito mental, Uhum, né? Uma vez que o pensamento automático a gente não tem poder sobre eles aparecerem ou não, né? uhum. Então, é preciso que as pessoas comecem a desenvolver uma outra relação também com tudo isso. O que Sim, que isso você diria sobre isto? Porque uma das isso é grandes super. dificuldades é isto.
Uhum. Isso é super importante, né? Quando eu me convido para o momento presente, o que eu encontro é a mente tagarela, né? E os nossos cachorros estão conversando nessa live. Mas quando eu me convido para o momento presente, eu encontro essa mente tagarela. E às vezes, quando eu encontro a mente tagarela, tem uma reação de que eu acho que ela não deveria estar lá. Ou de que os pensamentos não deveriam acontecer, de que eles estão me distraindo do momento presente, né? Para mindfulness, como que a gente olha para os pensamentos? Eles fazem parte da prática. A habilidade que a gente vai desenvolvendo aos poucos é reconhecer esses pensamentos e é escolher aonde eu quero colocar a minha atenção. Então, por exemplo, imagina que eu estou lá, né, sentindo a minha respiração, percebendo no ar entrando e saindo do corpo, e aí vem, nossa, esqueci de mandar aquele e-mail. Aí eu reconheço isso como um pensamento, eu escolho, agora eu estou na âncora da respiração. Então, quando a gente vai para o momento presente, ou quando a gente se convida a estar no momento presente, a nossa intenção não é esvaziar a mente ou deixar a mente em branco. E isso é muito importante quando as pessoas começam em práticas formais, né? Que é aquelas que eu separo um tempo para fazer, ou práticas do cotidiano mesmo, informais, que eu estou ali lavando louça, tomando banho, estendendo roupa e estou prestando atenção. Então, nessas duas práticas, a nossa intenção não é esvaziar a mente. É notar aquilo que está acontecendo. Então, eu dou espaço para perceber. Olha aqui a minha mente tagarela. Mas o que mais faz parte desse momento? Tem sensações do corpo. Meu corpo também falando várias coisas. Às vezes, calor, frio, tensão, relaxamento. As minhas emoções também no meu corpo, né? Eu posso perceber como esse palco das emoções. Então, para a gente explorar, talvez a gente possa pensar nisso. Quando a gente visita o momento presente, a gente vai encontrar pensamentos, sensações do corpo e emoções. Mas o que a gente costuma colocar mais holofote são os pensamentos, que é o que a gente está acostumado a trazer a nossa atenção. Trazer com crédito, né? Já vem as crenças, já vem com crédito, aí parece que é útil, parece que é importante, e já começa a ver, a partir do momento que a pessoa não tem a capacidade de um autodistanciamento para enxergar tudo isso, né, a pessoa acaba sendo envolvida, até engolida por esses pensamentos. Né? E aí vem essas intensificações emocionais também. Né? Mas eu acho que é bem isso. Os órgãos dos sentidos são âncoras para mindfulness? Se a gente pensar, o nosso corpo é uma ótima âncora. O que é âncora, né? Às vezes a gente fala isso como se as pessoas já entendessem o que é âncora de mindfulness, mas âncora é aquele lugar em que eu escolho colocar a minha atenção. Então, tem várias práticas que a gente pode comentar agora, que são práticas informais, que podem ser uma forma de começar a cultivar essa habilidade. Então, a gente tem falado aqui que mindfulness é uma habilidade. Por quê? Eu posso treinar. E eu posso treinar como? Então, a gente vai trazer alguns exemplos. Então, imagina que eu estou no meio do meu dia, aí eu, de repente, me convido a abrir a minha visão para perceber qual é a luminosidade do dia, quais são as cores que me chamam a atenção. Então, que o meu olho é direcionado, né? Então, quando eu faço isso, pronto, eu já estou trazendo a minha atenção para o momento presente através da visão, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é, alguns momentos do dia, parar e abrir a nossa audição e perceber quais são os sons que estão chegando. Notar quais são os sons que estão mais perto de mim. Quais são os mais distantes? Uma outra coisa que a gente investiga, né? Qual que é a historinha desses sons? Então, alguns eles têm um ritmo, outros eles começam e eles param. Então, quando a gente traz essa curiosidade para os sons, é uma forma bem interessante de trazer a nossa atenção. Ou aquilo que a gente está tocando, né? Qual que é a sensação do toque no teclado, ou a sensação do toque na roupa. Então, a gente pode usar muito os nossos sentidos para trazer a nossa atenção para o momento presente. E algo simples. Por exemplo, a gente pode parar agora mesmo, usando a nossa visão, procurar
3 coisas da cor azul. Aqui, aonde vocês estão, né? Cada um pode procurar 3 coisas da cor azul. Vamos lá, pessoal. Vamos procurar identificar aí ao seu redor ou em você mesmo, né? Uhum. Identifica Uma já tá aqui, 3 né? coisas da cor azul. Só de olhar para sua tela, por exemplo, já dá para ver 3 coisas da cor azul, sabe? Então, quando a gente se convida a exercícios simples como esse, a gente pode começar a ir trazendo a nossa atenção para o momento presente. Às vezes, Por que quando a gente você fala diz de... assim, se convida? Por que que eu digo se convida? Eu gosto bastante dessa palavra convite. Porque eu noto como a gente é imerso em regras, né? Então, na alimentação a gente está imerso em um monte de regra. Quando a gente pensa, mesmo nesse isolamento social, né? Começou o isolamento, a gente tinha que arrumar as gavetas, ler os livros que estavam ali atrasados. Então, nossa lista do tem que e das regras são muito grandes. Então, eu gosto do convite para que a gente comece a notar também aquilo que faz sentido para mim. Acho que uma coisa importante do piloto automático é que eu vou reagindo às coisas, sabe? Eu vou fazendo as coisas sem me perguntar se realmente aquilo faz sentido para mim. E aí o convite, eu acho que traz um pouco disso, de suavizar essa lista de regra e de convidar a pessoa a notar o que faz sentido para ela. Né? Tem um pouco disso. O que tem a ver o convite com a intencionalidade? Acho que quando a gente pensa em intenção, né? Quando a gente começa a praticar mindfulness, é importante que a gente traga uma intenção. Não quer dizer que, por exemplo, eu vou sentar lá, né? Tô prestando atenção na minha respiração, agora a minha intenção é acalmar, eu preciso acalmar, eu vou acalmar. Então, quando eu faço isso, pronto, eu vou acabar a prática e eu tô nessa briga ainda, né? Então, a intenção não é algo que a gente percorre, a gente fica ali super apegado. Mas a intenção, ela é importante para entender o porquê eu tô ali, o que me motiva. E aí, para a prática de mindfulness, tem vários tipos. Tem intenções... talvez mais ligadas, eu quero abrir um espaço no dia para mim, eu quero manejar melhor o meu estresse, mas pode ser também, eu quero entrar em contato com as coisas que são importantes para mim. Então, a intenção, ela é importante, porque tem um professor que fala, né? Se a gente se senta para fazer uma coisa, ou se a gente cultiva alguma coisa e não sabe por que tá ali, é as práticas da marmota, sabe? Eu não sei muito bem onde eu tô, para onde eu vou, então, essa intenção, ela é uma parte importante. E quando a gente define mindfulness, a intenção faz parte dessa definição. Então, a gente usa um tripé para essa definição, que é a primeira, a intenção, eu saber por que eu tô ali, mas não ficar agarrada na intenção. Né? A segunda, que é a atenção, que é esse processo que a gente contou um pouco da âncora, que é eu tô ali sentindo a respiração, ou o toque dos meus pés, ou o sabor da comida na boca, aí eu me distraio, e aí eu me convido a trazer a atenção de volta para a boca ou para a respiração. E o terceiro são as atitudes, e é uma parte bem importante de mindfulness também, porque traz assim, quando eu convido a minha atenção para o momento presente, não é qualquer tipo de atenção, é uma atenção amorosa. E por que isso é essencial quando a gente fala de mindfulness? Porque algumas pessoas trazem mindfulness para que a gente seja mais produtivo, sabe? Então, se eu sou mais produtivo, isso não quer dizer... Então, vamos supor, em 6 horas, eu faço o trabalho que eu faria em 8 horas. Quando eu uso atenção só como atenção, eu posso pensar, não, então eu vou trabalhar mais ainda em 8 horas. Mas quando a gente fala de atenção amorosa, não. Essas 2 horas que sobraram é para que você olhe para o que faz sentido na sua vida. Sabe? Então não é para nos deixar mais produtivos, mas com certeza quando a gente treina a nossa habilidade de estar no momento presente, a gente fica mais eficiente. Né? Então isso é uma coisa que pode acontecer. A gente fica mais eficiente por quê? Porque a gente treina a nossa concentração ali naquele momento. Mas trazer mindfulness como só isso é uma visão muito reducionista do que é essa habilidade ou essa maneira de viver ou essa forma de se posicionar na vida. Muito bom. Vamos ver
algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando, ok? Uhum. Fernanda Flores, Kátia Croches, Elaine, Armílio Vicente, Jennifer Duarte, André Miller, Ima Chuchu, doutora Fernando Branco, Júnior, Ju Hoffman, Uhum. Gabri Barque, Mauro Estou reconhecendo algumas. 3557, Estou reconhecendo algumas. doutora Maria Tereza, Karine Beck, Jennifer Moreira, RMS Console, Regimara Bochiche, ou Boquique, Ellen Hadi, Mapinel, Rosane Piloto, Camila Mantecon, Silvia Junqueira, Modern Floridamon, Mari Moura, Lucas Oliveira, Marinheiro Empreendimentos, de Vieira, Annelise Rando, Luciana Petito, Marie Correia Nutri, Odete Almeida, Priscila Vitorino, Márcia Quinhoneiro, ô, coruja. Mãe coruja na live, né, mãe? Beijão, Márcia. Junqueira 8853, né? E outros que a gente já está vendo que já estão entrando, daqui a pouco a gente manda um alô para eles, né? Mas muito legal ver o interesse de todos, né? Eu fico aqui, estava falando para a Adriele, que às vezes nas nossas lives as pessoas às vezes não perguntam, né? E aí, outro dia pensando, eu falei, não pergunta porque está entendendo aquilo que você está falando, às vezes é alguma coisa nova, algumas coisas que elas vão ter que repensar, né? Rever. Então, eu acho que é essa a questão. Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo legal, né? E abrir um espaço aqui, né? Quem quiser digitar aqui no chat, pode fazer pergunta para que a gente faça. Acho que essa é a beleza da live, que a gente possa fazer uma conversa mesmo, e não uma palestra formal, né? Mas a Claro. gente entender como mindfulness, mindful eating, e isso pode ajudar na nossa vida, ou nesse momento em que a gente está agora. Você trabalha com pessoas que procuram você para diminuição do peso? Olha, agora, quando as pessoas chegam para mim, elas já chegam assim. Adriele, eu tô te procurando porque eu já fiz dieta, eu sei que não funciona, eu sei que essa não é a forma com que eu vou encontrar de ter um relacionamento saudável com a comida. Então, agora as pessoas que chegam para mim já chegam assim, né, falando isso para mim. Mas mesmo as pessoas que querem cuidar do relacionamento com a comida e percebem que tem algo errado com a dieta, então, talvez vocês aí que estão ouvindo pela primeira vez, né? 95% das dietas não funcionam. E aí, não quer dizer que você não consegue fazer dieta, quer dizer que 95% das pessoas não conseguem, né? Então, é uma coisa muito natural. Então, pra começar só para nivelar um pouco da gente entender sobre isso. Então, apesar das pessoas chegarem para mim falando que, olha, eu já sei que tem alguma coisa estranha com as dietas, a gente tem que falar sobre o peso. Então, o quanto o peso hoje ele tem esse impacto de determinar se algo está dando certo ou não. E é muito natural isso, porque é isso que a gente faz na mentalidade da dieta, né? Se a dieta está dando certo, eu estou perdendo peso. Se ela está dando errado, eu estou ganhando ou eu estou continuando peso, né? Então, dentro desse olhar mais amoroso e consciente para a nutrição, que é o mindfulness ou o mindful eating, a gente trabalha com, vamos dizer assim, o peso do peso, sabe? O quanto a gente pode perceber isso, né? O que acontece quando eu subo na balança? Como isso impacta em mim depois? Então, a gente fala muito sobre isso nas consultas, que é como o peso impacta na minha relação com a comida, assim. Então, as pessoas hoje não vêm procurando para emagrecer, mas a gente fala sobre esse impacto do peso, assim. Mas eu costumo conversar bastante nas redes sociais também sobre como muitas pessoas
parece que tem algo meio normativo hoje, né? Querer perder peso. Nem que seja 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos e até nos X quilos, né? Então, essa busca incessante que traz tanto sofrimento parece que é algo normal. E quando você escuta alguém falando que não tá tentando perder peso, parece até meio alguém outlier, sabe? Fora. Nossa, como assim, né? Você não tá preocupado com o seu peso, né? E às vezes, acho que essa parte da preocupação ela é interessante porque o peso ele vem nessa distração ou nesse disfarce de que é uma preocupação com a saúde. E hoje a gente tem visto exatamente o contrário. A grande preocupação com o peso tem deixado as pessoas, primeiro, mais gordas e com maior sofrimento em relação a isso, né? Então, esse olhar de que o peso reflete saúde é algo que a gente tem questionado muito hoje e o que a Uhum. ciência tem mostrado também. Então, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa na rua, pelo peso dela, eu não sei nada sobre a saúde dela, né? A gente estava tendo uma reunião hoje à tarde falando um pouco sobre o estigma do peso, né? Então, quando eu vejo alguém gordo ou gorda na rua, eu acho que essa pessoa ela não tem força de vontade, ela é desmotivada, ela é preguiçosa, e isso é um estigma, né? Então, uma parte importante do Mindful Eating é a gente mostrar ou se dar conta de que isso é um estigma. O peso não reflete a saúde, né? Tanto que os estudos têm mostrado hoje que comportamentos saudáveis falam mais da saúde do que o peso. Uhum. Tem uma. Acho que o tema peso tem pano para manga, assim, tem bastante conversa para acontecer É, com ele. até porque entra no plano também de em algum momento olhar para uma atitude de perfeccionismo, para uma atitude de controle excessivo, né? Porque você pensar que você pode controlar alguma coisa no momento, comprovadamente, tudo bem, né? Só que a pessoa dispara, né? Eu vou controlar para sempre, né? E aí Uhum. é onde também isso acaba prejudicando ainda muito mais as pessoas. Mas você tem, por acaso, e aí, se quiser colocar, se quiser compartilhar, né, algum case de que a pessoa entrou, Então, ó, de que a pessoa entrou com muito peso, eu entendi que não é esse o objetivo do Mindful Eat, eu entendi isso, né? Mas eu queria saber assim, existiu algum caso que entrou de um jeito e depois saiu com menos quilos, mesmo não sendo a intenção? olha só que interessante, né? Porque eu fui tanto desconstruindo o caminhar ou a evolução ao peso que eu tenho que parar para pensar aqui se alguns dos pacientes ou participantes do grupo relataram isso, assim. É claro que várias pessoas relatam, por exemplo, que percebem que estão controlando menos a alimentação e isso tem impactado numa perda de peso, né? Mas acho que como isso está longe da evolução para mim, eu não sei dizer assim se tem um case. Acho que os cases de sucesso que eu poderia dizer assim, se nem gosto dessa palavra sucesso, porque eu acho que ela é muito ligada à mentalidade da dieta, sabe? Então, perdi peso, sucesso, não perdi fracasso. A gente fala de caminhar em mindful eating ou de mindfulness, né? Só para definir mindful eating, para as Uhum. pessoas entenderem um pouquinho mais, mindful eating é trazer essa presença para a comida, mas não só para a comida na hora que eu estou comendo, mas tudo para tudo que envolve o comer, os comportamentos, as crenças, o escolher, o impacto daquilo que eu como no mundo, na natureza. Então, é a presença para tudo que permeia a comida e o alimento. Então, isso é mindful eating de uma maneira bem simplista. Então, como que a gente fala de cases que a gente nota que com frequência as pessoas falando assim: olha, depois que eu comecei a notar o meu corpo, porque uma das coisas que a gente olha para o Mindful Eating é o que o corpo está falando, o que a sabedoria do corpo está dizendo, eu notei que eu não ouvia a minha fome. E agora que eu estou ouvindo a minha fome, que eu estou ouvindo aquilo que o meu corpo quer, eu estou numa relação muito mais tranquila.
Uma outra coisa que as pessoas falam, a partir do momento em que eu parei de falar que eu não posso comer chocolate, então parei de me relacionar com os alimentos em proibidos e permitidos, eu notei que diminuiu a minha vontade de comer isso, né? Então a gente foi. Eu escuto muito isso. Então, acho que os cases de processos que a gente vai notando no Mindful Eating é esses relatos de uma relação mais tranquila. Eu me lembro de um que fez. Me marcou bastante, que uma pessoa falou assim: pela primeira vez. Na virada do ano, eu não coloquei como objetivo perder peso, sabe? Coloquei outras coisas que são importantes na minha vida. Então, quando você pergunta de cases, é isso que me traz, assim, desse caminhar, sabe? E não só sobre o peso. E essa é uma parte importante, porque se a gente não está olhando para o peso, ou não quer dizer que ele não é importante para algumas pessoas. Então, em Mindfulness, a gente não deixa nada de fora. Mas se a gente não está colocando todo esse peso no centro, né? O peso no centro, quais são as outras formas de mensurar o meu avanço no caminho? Então a gente pode falar de menos culpa ao comer, menos sofrimento, espaço para outras coisas da vida que são importantes além da comida. Então, quando eu paro de acordar pensando que eu tenho que emagrecer e dormir pensando que eu tenho que emagrecer, o que eu faço? Que espaço? Para que eu estou abrindo espaço na minha vida? Né? Então, essas são as formas de mensurar que a gente pode trazer para Mindful Eating. E você tem percebido assim que a pessoa, quando entra nessa caminhada, existe um número X de atividades, existe um número X de praticar essa atividade durante o dia, existe um tempo X para que a pessoa possa compreender e aplicar esse treinamento de habilidades. Uhum. Porque a gente ouve muito falar, né? Oito semanas, né? Uhum. Eu gosto de pensar que todo mundo começa da onde está e chega onde vai chegar, sabe? Então a gente acolher muito esse processo, sabe? Eu vejo que tem pessoas que depois de uma semana praticando, voltam na outra semana e falam, nossa, eu percebi isso, já percebi várias coisas, né? Então, acho que isso é caso a caso. O que a gente pode pensar é começar de onde eu tô, o que isso significa? Se eu nunca pratiquei mindfulness, talvez não seja interessante eu fazer uma prática de meia hora, sabe? Então, às vezes a gente vai no Tenkê ou você falou do perfeccionismo, né? Então eu vou começar agora, eu fui assistir uma live lá de Mindfulness, vou aqui pegar esse aplicativo e vou começar fazendo uma prática de meia hora, né? Então eu posso começar, por exemplo, com essas práticas mais simples, igual a gente fez aqui. Uma vez ao dia eu posso notar as cores, notar o aroma que está chegando, notar os ruídos e os sons que estão chegando. Uma vez ao dia eu posso começar a sentir a minha respiração, 3 respirações conscientes, né? Aí eu comecei a fazer isso, comecei a trazer mindfulness para o meu dia a dia. Aí eu começo a me sentar para fazer práticas formais, ou seja, eu posso fazer práticas formais por áudio, né? Então hoje tem práticas no YouTube, no Spotify, em vários outros lugares. Aí eu posso falar, vou fazer uma prática hoje de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, vou fazendo progressivamente. E aí o que é interessante é perceber esse treino que eu estou fazendo, esse espaço que eu estou abrindo para treinar essa habilidade, como ele tem caminhado. Então, tem pessoas que, naturalmente, acho que esse caminho vai se abrindo. É claro que ter uma instrutora, um instrutor ajuda muito nesse processo, mas tem pessoas que falam assim, eu escutei um áudio, mas esse áudio falava muito, eu não tinha espaço para sentir. Eu acho que eu estou precisando de áudios que tem mais espaço para que eu possa experimentar, sabe? E sentir o corpo. Então, olha só, né? A sua experiência está te ditando como vai ser ou para onde você tem que ir, né? E uma parte importante para esse momento em que a gente está no isolamento social é que quando eu paro para notar o que está presente, eu vou encontrar aquilo que está presente. E às vezes aquilo que está presente é muito desafiador.
Então, tem várias pessoas começando a prática de mindfulness nesse momento de isolamento, e é importante a gente falar sobre as orientações de segurança. Então, para pessoas que estão percebendo, assim, uma mente que está trazendo muito sofrimento, uma mente... Todas as mentes são tagarelas, né? Mas, olha, eu tô sofrendo bastante com os meus pensamentos. Uma dica que pode ser importante é aproveite as práticas de mindfulness em movimento. Então, dá para a gente cultivar essa habilidade de mindfulness movimentando o corpo. Então, como seria isso? Eu escolho uma sequência de alongamentos ou uma sequência de movimentos que eu gosto, e aí eu vou esticando o corpo, eu vou sentindo o meu corpo em movimento, e de repente eu percebo que eu estou distraída, eu convido a trazer atenção de novo para o movimento. Então, eu faço da prática em movimento uma prática de mindfulness. Então, pode ser um suporte de, olha, se a minha mente está trazendo... Quando eu sento para fazer práticas, né, para quem aqui já pratica, eu estou percebendo muito sofrimento, eu posso ir para as práticas em movimento. E uma outra coisa, né, às vezes eu gosto de mostrar com a mão que ajuda, é que a gente pode estar em 3 zonas, às vezes. A zona de conforto, né, a zona de aprendizagem e a zona de transbordamento. E aí o que acontece às vezes é que eu noto que uma prática atingiu a zona de transbordamento para mim. Tá demais ficar ali. E aí eu posso abrir os olhos e parar a prática, né? Então, acho que essas orientações de segurança são sempre importantes, mas nesse momento de isolamento social, elas são ainda mais cruciais, vamos dizer assim. Então, a de transbordamento seria algo não desejável? De transbordamento seria assim, ó, por exemplo, a zona de conforto é aquela que a gente sempre tá, né? A de aprendizado é, eu tô sentindo um incômodo de uma coceira, sabe? Aí eu tô me convidando a explorar esse incômodo da coceira, sabendo um pouco mais sobre ele. Então eu tô ali naquela zona de aprender com a coceira, ou um leve desconforto de dor, ou tensão, ou calor. Por exemplo, eu tô sentindo calor agora. Então, sentir o calor no meu corpo, eu tô na minha zona de aprendizagem para ver como é de aprendizado, né? A de transbordamento seria esse incômodo, ele é muito grande, sabe? Talvez ele já tá impactando na minha respiração, eu quero sair correndo, eu quero, sabe? Então aí eu tô nesse lugar de transbordamento. E acho que isso vem com uma coisa muito importante do mindfulness, que é a autocompaixão. Às vezes, a autocompaixão dentro de uma prática é parar a prática, sabe? Então, não tem um passo a passo ou um guia definitivo. Por isso que a gente precisa sempre se abrir para essa presença que a gente vai... Eu vou entendendo o que é para mim essa zona de conforto, de aprendizado e de transbordamento. Que bom! Vamos trazer mais algumas pessoas aí. Vamos ver se você consegue aí lembrar de alguém também. Nutri Juliana, Ana Lúcia Herrera, Angelarita Milano, Isabas Carva, Sandra Nutri, Andresa Norberto Nutri, Isabela Paiva, Silvia Cavalini, Ana Luísa Ferreira, Camila Marques Nutri, Eliane Lemes, Geisa de Fátima, Viviane Vicente, Elô Silveira, Gu Miguel, Lu Freitas, Nanda Lima, Sandra Martins Paiva. Bastante gente, nosso abraço, nossa gratidão de vocês estarem aí conosco nesse momento tão importante, tão bacana, tão legal. Fala um pouquinho para nós, mindfulness, transtornos alimentares. Acho que esse é um tema um pouco polêmico, assim, né? Então, como é que a gente pode olhar para transtornos alimentares e mindfulness? Primeiro, esse nomear as coisas que ajuda, né? Então, mencionar. Transtornos alimentares é algo que a gente está falando de um transtorno psiquiátrico, né? Então, a gente tem alguns nomes conhecidos já, como bulimia e anorexia, né? Então, quando a gente pensa em mindfulness, os programas de mindfulness, eles são mais desenvolvidos para acolher as pessoas que estão no espectro da compulsão alimentar. Eu gosto bastante de falar sobre isso, porque às vezes a gente usa a palavra
né, o diagnóstico, né, a compulsão alimentar de uma maneira desenfreada. Então, por exemplo, um dia eu como a mais do que o meu corpo queria, então eu fico mais estufada, e aí eu falo, nossa, fui compulsiva agora, eu tive uma compulsão alimentar. Então, isso não é uma compulsão alimentar, né? Isso talvez seja um comer demais, ou um comer mais ancorado nos sinais externos. Mas é importante a gente entender que compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico, né? Que tem um diagnóstico, que tem pessoas especializadas para fazer isso. Uhum. Mas quando a gente pensa em compulsão, os programas de Mindful Eating, eles acolhem mais esse público. Agora, o que não necessariamente acontece com a anorexia, ou a gente pensar no espectro restritivo. Então, para quem, se aqui tiver profissionais, né, que querem trabalhar com essa parte de mindfulness, mindful eating, para especificamente a anorexia, é preciso conhecer mais sobre o tema, não que a compulsão não precisa, mas um olhar bem atento para a anorexia, porque às vezes o que pode acontecer é o sujeito, né, ir trazendo das práticas de mindful eating como uma forma de comer menos, né? Então acho que é um diagnóstico, um transtorno que ele precisa ser olhado com muita atenção, ter uma equipe multidisciplinar, né? E tem uma frase que minha professora de Mindful Eating fala e que faz muito sentido para mim, é que geralmente as pessoas com anorexia, elas não aparecem para os programas de Mindful Eating, né? Então, a gente se dá conta de que não é algo simples assim, eu vi uma prática ou fiz um programa e eu vou começar a trabalhar com pessoas com anorexia, né? Essa população, ela precisa de muita atenção e cuidado, né? E uma coisa que eu gosto de falar é que, às vezes, os diagnósticos são importantes porque eles nos ajudam a mencionar coisas, Uhum. mas tem uma coisa forte hoje que parece que eu tenho que esperar chegar no diagnóstico para então ser cuidada ou cuidado. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de comer transtornado, que é todo esse comportamento, vamos dizer assim, não saudável que prejudica a minha saúde em relação à comida. Então, eu gosto muito dessa parte do comer transtornado, porque ele mostra assim, olha, qualquer sofrimento que você tenha com a comida, ele merece cuidado e merece espaço. Então, eu cuido do sofrimento. E claro que a compulsão e a anorexia é um sofrimento maior, tem muitas outras variáveis. Mas a gente poder olhar que mindfulness ou mindful eating, ele pode trazer esse cuidado mesmo e esse, olha, eu tô aqui, né, pensando no profissional, tô pensando no profissional que trabalha com isso, tô pensando em mim agora. Então, acho que é isso que eu gosto de falar para os meus pacientes ou participantes. Eu tô aqui e tô ouvindo o seu sofrimento com a comida e com o corpo. E ele é digno de ser cuidado, sabe? E de ser transitar para algo que faça sentido para eles, né? Uhum. Ótimo, Driele. Quanta coisa você colocou para nós, quantas coisas você nos trouxe, né? Tenho certeza que todo mundo aqui adorou, né? Aprender. É tanta coisa com você, assim como na última aula que você deu, como professora do nosso CPCCB, né? E foi muito produtivo, foi muito agradável, né? Foi muito aprendizado, né? Como você recebeu o feedback de todos que estavam lá, né? Acredito que o feedback também dessas pessoas que estão aqui caminham na mesma direção. Quero agradecer muito, muito, muito você de ter disponibilizado com generosidade, né? Todo o seu conhecimento e olha, gratidão. Muita gratidão a você, né? Eu não falei para ninguém, mas, né, você para mim é uma sobrinha, né? É uma pessoa que eu amo muito, né? Já tivemos peripécias juntos na família e tá tudo bem, tá tudo legal, né? Adoro sua família, né? Todo mundo lá. Dê um grande beijo em todos eles, né? Mas principalmente que você continue nessa sua caminhada impactando saúde para tanta gente, tá bom? Sua despedida.
Obrigada, Arnaldo, tio, né? Eu fiquei aqui falando, não, vou chamar ele de Arnaldo, eu não vou chamar ele de tio na live, né? Mas muito obrigada pelo espaço também. Obrigada para todo mundo que está assistindo agora ou vai assistir depois. E acho que você falou uma coisa que é isso, a nossa intenção é impactar a saúde, né? E talvez isso, pensar nessa pandemia ou depois que a gente sair disso, quais são as coisas que a gente faz para que trazem a nossa saúde, né? Então é isso, muito obrigada. Boa E noite esse para todo mundo. desafio, ele fica assim, mais grandioso nesse momento também, não é? Sim. Então tá bom, querida. Um grande beijo, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Cadê ela? Já saiu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, né? Porque a nossa intenção é sempre de trazer alguma coisa interessante, importante e benéfica para todos, né? Quero lembrar vocês que na segunda-feira que vem a gente vai receber uma profissional de RH de uma grande empresa de Bauru, né? Que é a Tatiana Mendes. A nossa live com a Tatiana acontecerá às 20h30 aqui no Instagram. E na quarta-feira nós vamos estar conversando com o psicólogo André Lamano às 18h30, certo? E teremos outras novidades também, que eu acho que vai ser muito bom, muito legal, no decorrer desse mês de julho, né? E quero agradecer mais uma vez a você. Gratidão. Um grande beijo. Hoje é hoje. Estamos juntos e este é o momento mais importante de nossas vidas. Uma boa noite.